A Rádio Cavile apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil. Vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho.
Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Poliana, agradeço por nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para a fluidificação. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham os nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai-nos do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritas encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os lugares e erga essas pobres e infelizes criaturas, para que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto a grande perigo, e que ele, fim do dia, possa voltar ao seio de sua família. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravo. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser à vida. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Olá, irmãos, sou a Adriana e mais uma vez me reúno a vocês para juntos buscarmos mais uma reflexão, mais um aprendizado do nosso Mestre Jesus a partir do nosso livro Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo. Convido os irmãos a irem até o capítulo 5, o item 25, de subtítulo Melancolia. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera do vosso coração e vos leva a considerar amarga vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos o lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraqueceram a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem,
acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suportais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. Dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. O tema que buscamos refletir nos traz em voga um sentimento bastante conhecido de todos nós, né, irmãos? Que é a melancolia, a tristeza, que em muitos casos nos leva a uma depressão, a um estado letárgico que nos é muito difícil sair. Às vezes nos demoramos nessa situação sem conseguirmos limpar o nosso padrão vibratório, a nossa energia, e cada vez mais vamos nos encapsulando nesta dor. E François nos traz nesse item motivos, né? Porque às vezes, sem motivos aparentes, a gente é envolvido nesta energia e nesta dor. E ele esclarece que o nosso espírito, preso ao corpo, que para o nosso espírito, o nosso corpo ele é uma prisão, né? Ele não vai conseguir sair dali enquanto não for o momento, né? E como ele não consegue, e o nosso corpo sofre influências disso, de todo meio, de todo uma sensação de possíveis outras experiências, a tendência é cair no desânimo e na tristeza. E ele enfatiza que não devemos deixar que a tristeza ela nos vença, porque acabamos entrando nesse sentimento em função da busca da felicidade. E essa felicidade almejada, ela vai chegar a partir do nosso esforço, sempre no cumprimento da missão que nos foi confiada aqui na Terra, né? Então, se conseguimos cumprir essa missão, essa felicidade que nós almejamos, ela vai ser chegada. Ou seja, se deixarmos nos envolver por esses sentimentos que François diz ser comum a todos os espíritos, a diferença está quanto tempo cada um se demora nele e o que cada um faz com este sentimento. Mas, porém, se demorarmos muito, aí sim estaremos então comprometendo o resultado do porquê estamos aqui na Terra. E vejam que interessante a colocação que a vida física ela é
um fator da melancolia. Ou seja, a melancolia ela não é causada pelo fato de estarmos na vida física. A verdadeira vida, irmãos, é a do espírito. E ela acontece aonde? Se a verdadeira vida é do espírito? No plano espiritual. Mesmo sabendo disso, os nossos desequilíbrios, eles nos impõem estágios físicos de correção. Interessante, né? Tanto aqui como após a morte do corpo, Deus sempre reserva instâncias de felicidades, irmãos, aos que cumprem as missões. É natural. Isso nós já experienciamos, né? Que a alegria, o estado de felicidade, ele acontece na conquista. Então, eu cumpri uma missão, eu conquistei algo melhor, isso é o verdadeiro estado da felicidade. Então, vejam estados. Né? Nós, enquanto espíritos encaminhada que estamos, nós passamos por estágios, por momentos, e cabe tirar o aprendizado de cada um desses momentos. O aprendizado da melancolia é entendermos que buscamos uma felicidade, que todos os espíritos vão passar por momentos de tristeza, por momentos de angústia, e o nosso aprendizado é quanto vamos demorar nesse estado e o quanto vamos aprender com ele. Vejam, aí cabe um questionamento. Onde o homem deve buscar uma vida melhor? E na prática dos ensinamentos do Mestre dos Mestres, Jesus, ele aguardando pacientemente o anjo da libertação, para nos ajudar a romper os liames que mantêm cativo o espírito. Uma vida melhor certamente virá, porém não neste mundo, e sim na vida espiritual. Vejam de novo, aqui já podemos observar que a morte, comumente chamamos, o desencarne, para o qual não estamos preparados, dificilmente alguém está preparado, a maioria não está, é o início da felicidade, é a libertação do espírito, é o momento que vamos ir em prol da nossa colheita. Vejam a importância, irmãos, de podermos buscar o cumprimento das nossas missões. A importância de vivermos na Terra sem literalmente estar na Terra. De compreendermos que a nossa busca aqui é espiritual. E temos ferramentas de apoio que são os bens materiais e toda essa parte material densa que nos é somente emprestada. Então, a melancolia muitas vezes ela vem de todo esse cenário que nos inserimos. Quantos suicídios que iniciam com uma melancolia que se efetivo em função de uma busca material, de uma confusão aonde acreditamos que a felicidade está no meio material. Por isso a importância de atentarmos para quanto tempo nos demoramos nessa fase de tristeza e não busquemos ilusões.
acreditando que quando eu tiver tal bem material ou tal posição no emprego, a felicidade vai chegar. O nosso objetivo aqui é vivermos o aqui e agora. Esse é o momento mais importante. É esse o momento que temos que tomar a nossa vida à nossa mão. E quando tivermos esses sinais de tristeza, de melancolia, não nos deixarmos ser engolidos por este estado. E possamos dar a ele o tempo que ele precisa para nos trazer o aprendizado que precisamos e colocar nossa mochilinha nas costas, seguir em frente o nosso caminho. O homem sempre busca, nós sempre buscamos uma vida melhor. A nossa dúvida é sabermos onde buscarmos essa vida melhor. E aí que Jesus nos deixa muito claro: paciência. Uma vida melhor ela virá com o esforço por cumprir a nossa missão terrena, sempre. Porém, é importante atentarmos que isso não quer dizer que devemos aceitar passivamente todos os sofrimentos. Devemos sim ser resignados. Porém, nossa ação em benefício do nosso próximo pode e muito antecipar o fim de muitos sofrimentos. A resignação, irmãos, ela é um fator importante para vencer todos os sofrimentos. Então, vejamos, o que é ser resignado? O que entendemos por resignação? É dizermos para nós mesmos: a vida é assim, estou aqui para passar por isso. Esse tipo de pensamento é um equívoco. Resignação, no mais profundo significado, quer dizer compreensão dos nossos sofrimentos e busca de amenizá-lo. Essa busca de amenizá-lo não é afastar o que julgamos que nos causa sofrimento, e sim entendermos e trabalharmos no auxílio ao próximo, e muitas vezes o próximo primeiro é nós. Precisamos nos auxiliar, aprendermos a nos amar, a nos respeitar, a aceitar as nossas mazelas, olhar para elas, criar um plano de ação para então sairmos dessa tristeza, podermos caminhar, dar um passo e concretizar esse plano de ação após nos ajudarmos com ferramentas para ajudarmos o nosso próximo. E todos, indiscutivelmente, é bom que fique muito claro em nossa mente que todos temos assim, então, uma missão na Terra. Isso quer dizer que se por um equívoco em algum momento pensamos que estamos aqui talvez para tirar algumas férias, não acontece. Escutei uma vez alguma colocação do gênero que sentia como se estivesse aqui de férias. Deus não nos coloca no mundo sem razão. E mais, sem razões elevadas de progresso. Então, a família, o trabalho profissional, o relacionamento com o próximo nos suscitam obrigações, e essas obrigações vão nos conduzir à perfeição. Quando? Quando bem cumpridas. Não estamos no mundo
só para os prazeres materiais. Ponto. Simples assim. Estamos aqui para nos reeducar e, consequentemente, nos elevar espiritualmente. Vejam, espiritualmente. Em todas as falas e exemplos que Jesus nos deu, nunca tivemos algo voltado ao material. Por quê? Porque não precisamos de um templo glorioso para chegarmos até ele. Chegamos até ele aonde? Quando estamos no trabalho ao nosso próximo, entendendo e buscando colocar em prática seus ensinamentos. Tem uma historinha de Chico que conta que Jesus veio junto com Pedro à terra para ver como as coisas estavam acontecendo. Passou por vários grupos que se colocam como estudiosos e fomentadores da palavra dele, e para ver como as coisas andavam, e a triste constatação foi que ele não encontrou nada do que ele ensinou nos lugares que ele passou. Nem dentro de um centro espírita ele coloca. Aonde que ele encontrou? Junto a um grupo de pessoas que estavam na rua distribuindo sopas, auxiliando os seus irmãos, e os irmãos ali pedindo acolhimento. Então, conta Chico que Jesus disse para Pedro: Pedro, nos demoremos aqui, ficamos aqui, porque aqui está o exemplo, a prática do aprendizado que eu busquei deixar. Olha só, quando vimos Jesus dizer: discípulos, venham até mim e vamos construir algo para que possamos nos reunir. Não, Jesus dizia: sentem aqui e vamos trocar ideias, vou contar uma parábola, vou contar uma história. O aqui é o aqui agora, sem precisar de preparativos, sem precisar de locais especiais. Irmãos, nós precisamos nos dar conta disso. É difícil? Até porque no meio da cultura que estamos vivendo, vindo já de uma caminhada onde muito forte o primitivismo, o instinto de sobrevivência, é natural, não tem nada errado que tenhamos essa sensação. Porém, olha o aprendizado de François. Precisamos ater para o tempo que nos demoramos nesse estado. E o nosso estado hoje não é mais de seres fisiológicos. Joana muito bem explica isso. Acabou a infância, né? A infância espiritual. Estamos dentro já de uma fase adulta do espírito. Então, o comportamento que cabe aqui é de seres psicológicos, explicado por Joana. E isso requer que tenhamos controle e domínio sobre essas tristezas, esses sentimentos melancólicos que caem sobre nós. Evitar não se evita, fica claro no texto. O que precisamos é nos perguntar: quanto tempo vamos demorar? Lembrando sempre que cada tempo ali demorado é um desperdício de um passo à frente
para conquistar, para chegarmos com saldo positivo na nossa missão. E o que devemos fazer quando essa melancolia toma conta de nossos corações? François é enfático. Devemos resistir com energia, desempenhando a nossa missão, quer dedicando-nos à nossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Devemos, irmãos, ser fontes de luz, ser fortes e corajosos quando sobre nós caírem essas inquietações, essas tribulações que são oriundas, com certeza, das nossas provações. Vamos internalizar esse ensinamento da melancolia e levar para todos os dias, porque vivemos uma fase onde a nossa sociedade, que hoje está doente, nos instiga ao consumismo exagerado e fatalmente desencadeia esse sentimento de melancolia. É algo para colocarmos em post-it em nossas geladeiras. Na geladeira, para que cada vez que utilizemos dela, que são várias no dia, possamos trazer a memória. E que a compreensão fique clara, irmãos. A melancolia, ela é a ânsia do espírito por uma vida melhor, ok? O nosso espírito, ele não foi criado por Deus para viver preso ao corpo no solo terreno. É normal. Esse fator associado a outras ansiedades, causar em nós a melancolia. Então, melancolia é natural. Todos estamos aptos a passar por isso, expostos a chegar a um sentimento de melancolia. Porque não deixa de ser um indício de busca de vida melhor. O que faz a diferença é entendermos que essa vida melhor, ela vai vir sim a todos. Quando? Depois que forem cumpridas as diversas obrigações que Deus confiou a cada um de nós. Finalizo as nossas reflexões sugerindo e buscando exercitar também uma reflexão diária de quais os sentimentos que estão nesse momento nos causando melancolia. Avaliar se é porque estamos buscando uma falsa felicidade material ou o que é então. E sermos enfáticos. O que tem agora é o aqui e agora. E quanto tempo eu tenho para me demorar neste sentimento? Essa atitude, irmãos, é uma atitude proativa. Quando estabelecermos esse link, a cada sentimento nós vamos trabalhando. E a tendência vai ser que isso se torne natural. E é um antídoto fantástico para evitarmos o estágio profundo da melancolia, que é a depressão. Um mal, sabemos, em alta nos tempos que vivemos. Fiquem todos com Deus e com o amor incondicional de Maria. Olá, irmãos!
sou a Adriana e mais uma vez me reúno a vocês para juntos buscarmos mais uma reflexão, mais um aprendizado do nosso Mestre Jesus a partir do nosso livro Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo. Convido os irmãos a irem até o capítulo 5, o item 25, de subtítulo Melancolia. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera do vosso coração e vos leva a considerar amarga vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos o lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraqueceram a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suportais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Dura um pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. O tema que buscamos refletir nos traz em voga um sentimento bastante conhecido de todos nós, né, irmãos? Que é a melancolia, a tristeza, que em muitos casos nos leva a uma depressão, a um estado letárgico que nos é muito difícil sair. Às vezes nos demoramos nessa situação sem conseguirmos limpar o nosso padrão vibratório, a nossa energia, e cada vez mais vamos nos encapsulando nesta dor. E François nos traz nesse item motivos, né? Porque às vezes, sem motivos aparentes, a gente é envolvido nesta energia e nesta dor. E ele esclarece que o nosso espírito, preso ao corpo, que para o nosso espírito, o nosso corpo ele é uma prisão, né? Ele não vai conseguir sair dali enquanto não for o momento, né? E como ele não consegue
e o nosso corpo sofre influências disso, de todo meio, de todo uma sensação de possíveis outras experiências, a tendência é cair no desânimo e na tristeza. E ele enfatiza que não devemos deixar que a tristeza ela nos vença, porque acabamos entrando nesse sentimento em função da busca da felicidade. E essa felicidade almejada, ela vai chegar a partir do nosso esforço, sempre no cumprimento da missão que nos foi confiada aqui na Terra, né? Então, se conseguimos cumprir essa missão, essa felicidade que nós almejamos, ela vai ser chegada. Ou seja, se deixarmos nos envolver por esses sentimentos que François diz ser comum a todos os espíritos, a diferença está quanto tempo cada um se demora nele e o que cada um faz com este sentimento. Mas, porém, se demorarmos muito, aí sim estaremos então comprometendo o resultado do porquê estamos aqui na Terra. E vejam que interessante a colocação que a vida física ela é um fator da melancolia. Ou seja, a melancolia ela não é causada pelo fato de estarmos na vida física. A verdadeira vida, irmãos, é a do espírito. E ela acontece aonde? Se a verdadeira vida é do espírito? No plano espiritual. Mesmo sabendo disso, os nossos desequilíbrios, eles nos impõem estágios físicos de correção. Interessante, né? Tanto aqui como após a morte do corpo, Deus sempre reserva instâncias de felicidades, irmãos, aos que cumprem as missões. É natural. Isso nós já experienciamos, né? Que a alegria, o estado de felicidade, ele acontece na conquista. Então, eu cumpri uma missão, eu conquistei algo melhor, isso é o verdadeiro estado da felicidade. Então vejam estados, né? Nós, enquanto espíritos encaminhada que estamos, nós passamos por estágios, por momentos, e cabe tirar o aprendizado de cada um desses momentos. O aprendizado da melancolia é entendermos que buscamos uma felicidade, que todos os espíritos vão passar por momentos de tristeza, por momentos de angústia, e o nosso aprendizado é quanto vamos demorar nesse estado e o quanto vamos aprender com ele. Vejam, aí cabe um questionamento. Onde o homem deve buscar uma vida melhor? E na prática dos ensinamentos do Mestre dos Mestres, Jesus, ele aguardando pacientemente o anjo da libertação, para nos ajudar a romper os liames que mantêm cativo o espírito. Uma vida melhor certamente virá, porém não neste mundo, e sim na vida espiritual. Vejam de novo, aqui já podemos observar que a morte, comumente chamamos, o desencarne,
para o qual não estamos preparados, dificilmente alguém está preparado, a maioria não está, é o início da felicidade, é a libertação do espírito, é o momento que vamos ir em prol da nossa colheita. Vejam a importância, irmãos, de podermos buscar o cumprimento das nossas missões. A importância de vivermos na Terra sem literalmente estar na Terra. De compreendermos que a nossa busca aqui é espiritual. E temos ferramentas de apoio que são os bens materiais e toda essa parte material densa que nos é somente emprestada. Então, a melancolia, muitas vezes, ela vem de todo esse cenário que nos inserimos. Quantos suicídios que iniciam com uma melancolia, que se efetivo em função de uma busca material, de uma confusão aonde acreditamos que a felicidade está no meio material. Por isso a importância de atentarmos para quanto tempo nos demoramos nessa fase de tristeza e não busquemos ilusões, acreditando que quando eu tiver tal bem material ou tal posição no emprego, a felicidade vai chegar. O nosso objetivo aqui é vivermos o aqui e agora. Esse é o momento mais importante. É esse o momento que temos que tomar a nossa vida à nossa mão. E quando tivermos esses sinais de tristeza, de melancolia, não nos deixarmos ser engolidos por este estado. E possamos dar a ele o tempo que ele precisa para nos trazer o aprendizado que precisamos e colocar nossa mochilinha nas costas, seguir em frente o nosso caminho. O homem sempre busca, nós sempre buscamos uma vida melhor. A nossa dúvida é sabermos onde buscarmos essa vida melhor. E aí que Jesus nos deixa muito claro: paciência. Uma vida melhor ela virá com o esforço por cumprir a nossa missão terrena, sempre. Porém, é importante atentarmos que isso não quer dizer que devemos aceitar passivamente todos os sofrimentos. Devemos sim ser resignados. Porém, nossa ação em benefício do nosso próximo pode e muito antecipar o fim de muitos sofrimentos. A resignação, irmãos, ela é um fator importante para vencer todos os sofrimentos. Então, vejamos, o que é ser resignado? O que entendemos por resignação? É dizermos para nós mesmos: a vida é assim, estou aqui para passar por isso. Esse tipo de pensamento é um equívoco. Resignação, no mais profundo significado, quer dizer compreensão dos nossos sofrimentos e busca de amenizá-lo. Essa busca de amenizá-lo não é afastar o que julgamos que nos causa sofrimento, e sim entendermos e trabalharmos no auxílio ao próximo, e muitas vezes o próximo primeiro é nós. Precisamos nos auxiliar
aprendermos a nos amar, a nos respeitar, a aceitar as nossas mazelas, olhar para elas, criar um plano de ação para então sairmos dessa tristeza, podermos caminhar, dar um passo e concretizar esse plano de ação após nos ajudarmos com ferramentas para ajudarmos o nosso próximo. E todos, indiscutivelmente, é bom que fique muito claro em nossa mente que todos temos assim, então, uma missão na Terra. Isso quer dizer que se por um equívoco em algum momento pensamos que estamos aqui talvez para tirar algumas férias, não acontece. Escutei uma vez alguma colocação do gênero que sentia como se estivesse aqui de férias. Deus não nos coloca no mundo sem razão. E mais, sem razões elevadas de progresso. Então, a família, o trabalho profissional, o relacionamento com o próximo nos suscitam obrigações. E essas obrigações vão nos conduzir à perfeição. Quando? Quando bem cumpridas. Não estamos no mundo só para os prazeres materiais. Ponto. Simples assim. Estamos aqui para nos reeducar e, consequentemente, nos elevar espiritualmente. Vejam, espiritualmente. Em todas as falas e exemplos que Jesus nos deu, nunca tivemos algo voltado ao material. Por quê? Porque não precisamos de um templo glorioso para chegarmos até ele. Chegamos até ele aonde? Quando estamos no trabalho ao nosso próximo, entendendo e buscando colocar em prática seus ensinamentos. Tem uma historinha de Chico que conta que Jesus veio junto com Pedro à terra para ver como as coisas estavam acontecendo. Passou por vários grupos que se colocam como estudiosos e fomentadores da palavra dele, e para ver como as coisas andavam, e a triste constatação foi que ele não encontrou nada do que ele ensinou nos lugares que ele passou. Nem dentro de um centro espírita ele coloca. Aonde que ele encontrou? Junto a um grupo de pessoas que estavam na rua distribuindo sopas, auxiliando os seus irmãos, e os irmãos ali pedindo acolhimento. Então, conta Chico que Jesus disse para Pedro: Pedro, nos demoremos aqui, ficamos aqui, porque aqui está o exemplo, a prática do aprendizado que eu busquei deixar. Olha só, quando vimos Jesus dizer: discípulos, venham até mim e vamos construir algo para que possamos nos reunir. Não, Jesus dizia: sentem aqui e vamos trocar ideias, vou contar uma parábola, vou contar uma história. O aqui é o aqui agora, sem precisar de preparativos, sem precisar de locais especiais. Irmãos, nós precisamos nos dar conta disso. É difícil?
até porque no meio da cultura que estamos vivendo, vindo já de uma caminhada onde muito forte o primitivismo, o instinto de sobrevivência, é natural, não tem nada errado que tenhamos essa sensação. Porém, olha o aprendizado de Françoise. Precisamos ater para o tempo que nos demoramos nesse estado. E o nosso estado hoje não é mais de seres fisiológicos. Joana muito bem explica isso. Acabou a infância, né? A infância espiritual. Estamos dentro já de uma fase adulta do espírito. Então, o comportamento que cabe aqui é de seres psicológicos, explicado por Joana. E isso requer que tenhamos controle e domínio sobre essas tristezas, esses sentimentos melancólicos que caem sobre nós. Evitar não se evita, fica claro no texto. O que precisamos é nos perguntar: quanto tempo vamos demorar? Lembrando sempre que cada tempo ali demorado é um desperdício de um passo à frente para conquistar, para chegarmos com saldo positivo na nossa missão. E o que devemos fazer quando essa melancolia toma conta de nossos corações? Françoise é enfático. Devemos resistir com energia, desempenhando a nossa missão, quer dedicando-nos à nossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Devemos, irmãos, ser fontes de luz, ser fortes e corajosos quando sobre nós caírem essas inquietações, essas tribulações que são oriundas, com certeza, das nossas provações. Vamos internalizar esse ensinamento da melancolia e levar para todos os dias, porque vivemos uma fase onde a nossa sociedade, que hoje está doente, nos instiga ao consumismo exagerado e fatalmente desencadeia esse sentimento de melancolia. É algo para colocarmos em post-it em nossas geladeiras. Na geladeira, para que cada vez que utilizemos dela, que são várias no dia, possamos trazer a memória. E que a compreensão fique clara, irmãos. A melancolia, ela é a ânsia do espírito por uma vida melhor, ok? O nosso espírito, ele não foi criado por Deus para viver preso ao corpo no solo terreno. É normal. Esse fator associado a outras ansiedades, causar em nós a melancolia. Então, melancolia é natural. Todos estamos aptos a passar por isso, expostos a chegar a um sentimento de melancolia. Porque não deixa de ser um indício de busca de vida melhor. O que faz a diferença é entendermos que essa vida melhor, ela vai vir sim a todos. Quando?
depois que forem cumpridas as diversas obrigações que Deus confiou a cada um de nós. Finalizo as nossas reflexões sugerindo e buscando exercitar também uma reflexão diária de quais os sentimentos que estão nesse momento nos causando melancolia. Avaliar se é porque estamos buscando uma falsa felicidade material ou o que é então. E sermos enfáticos. O que tem agora é o aqui e agora. E quanto tempo eu tenho para me demorar neste sentimento? Essa atitude, irmãos, é uma atitude proativa. Quando estabelecermos esse link, a cada sentimento nós vamos trabalhando. E a tendência vai ser que isso se torne natural. E é um antídoto fantástico para evitarmos o estágio profundo da melancolia, que é a depressão. Um mal, sabemos, em alta nos tempos que vivemos. Fiquem todos com Deus e com o amor incondicional de Maria. Neste momento, vamos voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio e conforto. Pelos nossos inimigos, pedindo que encontre paz, pelo nosso país, por nosso planeta, em todos os recantos do universo. Pelos animais, para que sejam amados e respeitados por nós, seres humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio e oração. Por todos os nomes que estão inscritos em nossa irradiação fraterna. Por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifique nossas águas, colocando nelas o medicamento que cada um necessita. Prece final. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara
E envoltos pelo manto do amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue e não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam.